Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos para a nossa preces e radiações do Centro Espírita Cearense. Eu vou ler do livro Gotas de Paz, Chico Xavier. Ama o serviço que o Senhor te confiou, por mais humilde que seja, e oferece-lhe as tuas melhores forças, porque do que hoje fazes bem, no proveito de todos, retirarás amanhã o justo alimento para a obra que te erguerá do insignificante esforço terrestre para o trabalho espiritual. Emmanuel. Capítulo 8, item 7, pecado por pensamento adultério. Esses princípios nos levam naturalmente à seguinte questão: sofre-se as consequências de um pensamento mau, embora não tenham produzido qualquer efeito? Há aqui uma importante distinção a fazer. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, pouco a pouco se esclarece e se despoja de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstra, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimente de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantar-se, porque o repele com energia. É indício de esforço para apagar uma mancha. Não cederá caso se apresente a ocasião de satisfazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não é por efeito da sua vontade, mas por falta de oportunidade. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele em que surge essa ideia, mas a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nele se compraz, o mal ainda existe em toda a sua plenitude. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Boa noite a todos, que a paz de Cristo permaneça com todos nós. Irmãos, as reflexões do referido Evangelho teremos como objetivo esclarecer aos participantes que não se infringe a lei de Deus apenas por atos, mas também por palavras e pensamentos, estimulando-os a repelir os maus pensamentos e a cultivar apenas os de paz, de harmonia e de fraternidade. Jesus vem lembrar a todos nós o verdadeiro sentido da palavra adultério. Aliás, ele apresenta o sentido mais geral, mais amplo, dando-nos agora uma compreensão que qualquer pensamento vinculado ao orgulho, às vaidades, às calúnias, o próprio egoísmo é sim vivenciar o adultério. Com certeza, a verdadeira pureza não está somente na ação, mas no pensamento, porque os espíritos que têm puro coração não vai perder tempo em pensar no mal. Ora, hoje temos a certeza que sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora não tenha produzido qualquer efeito, fato. Então, e como agem os espíritos mais evoluídos quando assaltados por maus pensamentos? Claro que eles repelem-o com energia. Esses jamais cederão o doentio desejo, pelo contrário, com coragem, com desejo e vontade, conscientes de sua condição, saberão se utilizar do seu livre-arbítrio, seguindo sempre de corações puros. Consideremos também que, em relação aos espíritos superiores de progresso, não se ocuparão em outra coisa, e só no bem pensam. Aliás, esses espíritos superiores já passaram por todos os estágios e que, no referido processo de evolução, tiveram seus momentos
de recaídas, de dúvidas. Todavia foram se despojando de suas imperfeições a cada reencarnação. Com certeza, aquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Ressaltamos que as oportunidades dadas por Deus para com os que vivenciam o mal é uma constante para o espírito eterno. Mas tudo dependerá de sua vontade, do seu esforço, no sentido de combater as más inclinações. Com certeza, esses espíritos poderão acelerar ou estacionar nos caminhos que hão de passar. Se estacionarem, mesmo cometendo o mal, pelos pensamentos, sentirão as próprias consequências, com amargura, com sentimento de culpa, com perturbações jamais vistas e com insegurança e dúvidas. Aliás, já sabemos também que aqueles que praticam os bons pensamentos se enchem de paz, de alegria, de contentamento, são serenos. Lembremos do Cristo quando nos solicitou a oração e vigilância. Quando vamos atraindo bons pensamentos, inspirados por espíritos elevados, mantendo-nos vigilantes, repelimos os maus pensamentos, purificando o nosso coração. Sigamos com Jesus, muita paz. A prece final, a fluidificação das águas. Tão pequeninas as gotas d'água, reunidas formam os mares e os rios e as fontes que sustentam a vida na terra. Assim pedimos ao nosso bons espíritos de luz que nos acompanha, que acompanha toda a humanidade a derramar os fluidos e as energias a todos os nossos irmãos. Que Jesus cure através dessa água. Onde estiveres, recorda que Deus nos ama